Os homens Sigma são um enigma vivo. Eles não seguem as regras do jogo social, não buscam validação e, no entanto, atraem olhares sem esforço. Não são alfa, não são beta. São algo muito mais raro e poderoso. Mas existem 12 fatos curiosos sobre eles que ninguém menciona. Segredos que revelam sua verdadeira essência e que podem fazer você enxergar os Sigma de uma maneira diferente. Por que a chuva os acalma? Por que seu silêncio é sua maior arma? Por que parecem solitários, mas não estão? Fique até o final e descubra o que os torna únicos. Número 1. Eles não estão distraídos, estão absorvendo tudo. Se você vê um homem Sigma em uma reunião calado, com uma expressão neutra, pode pensar que ele está entediado ou desconectado. Erro. Ele não está distraído. Está absorvendo cada detalhe. Um Sigma não precisa ser o centro das atenções para dominar uma conversa. Em vez de gastar energia falando sem propósito, ele escuta, analisa e conecta pontos que outros ignoram. Ele não apenas vê o que acontece, mas entende o porquê por trás de cada ação, cada gesto, cada palavra não dita. É o tipo de pessoa que se lembra do que alguém mencionou casualmente meses atrás e usa essa informação no momento exato para surpreender a todos. Se ocorre uma situação confusa em um grupo e alguém precisa reconstruir o que aconteceu, será o Sigma quem terá a versão mais detalhada e precisa dos fatos. Enquanto a maioria vive no piloto automático, distraída com notificações, conversas superficiais ou preocupações irrelevantes, um Sigma está em outro nível. É um observador natural com uma mente que não deixa escapar nada. Não é por acaso que muitos Sigmas são excelentes em negociações, liderança estratégica ou até mesmo em situações de alto risco. Enquanto os outros reagem impulsivamente, eles já analisaram todos os cenários possíveis e estão 3 passos à frente. Então, da próxima vez que você vir um Sigma em silêncio, não assuma que ele está ausente. Ele está captando informações que os outros nem perceberam. Número 2. Eles não precisam ser salvos. Estão melhor do que você pensa. Você vê um homem Sigma sentado sozinho em uma cafeteria, olhando pela janela com uma expressão tranquila. Automaticamente, alguém pensa: coitado, deve estar deprimido. Com certeza precisa de companhia. Nada poderia estar mais longe da verdade. A solidão não é um castigo para um Sigma, é um estado natural onde ele se sente no seu máximo potencial. Ele não busca a solidão por falta de opções, mas porque é nesse espaço que encontra clareza, energia e propósito. Enquanto outros se preocupam por não terem planos para o fim de semana, um Sigma vê isso como a oportunidade perfeita para recarregar sua mente, pensar em novas ideias ou simplesmente aproveitar seu mundo sem interrupções. Muitas pessoas têm a obsessão de consertar aqueles que não seguem os mesmos padrões de vida. Acreditam que a felicidade só vem da validação externa, do barulho social, da companhia constante. Mas para um Sigma, a paz não está na multidão, e sim no silêncio. E aqui está o detalhe essencial. Não é que eles odeiem companhia, apenas não precisam dela para se sentirem completos. Um Sigma escolhe as pessoas em sua vida com precisão cirúrgica, e quando está com alguém é porque realmente quer, não porque precisa. Então, se alguma vez você sentir a tentação de salvar um Sigma da sua solidão, pense 2 vezes. É muito provável que ele esteja aproveitando mais o seu tempo sozinho do que você em uma festa cheia de desconhecidos. Número 3. Eles socializam, mas sob suas próprias regras. Dizem que os Sigmas são antissociais, mas isso é um mito criado por aqueles que não entendem sua natureza. Não é que eles não gostem de pessoas, apenas não veem necessidade de forçar interações vazias só para cumprir normas sociais. Enquanto outros sentem ansiedade para serem aceitos em um grupo,
Um sigma escolhe cuidadosamente com quem falar e quanto tempo investir em cada interação. Eles não vão perder horas em conversas triviais sobre o clima ou o último boato do escritório. Preferem um bate-papo profundo com alguém interessante a uma festa com 100 desconhecidos. Eles não buscam aprovação, não sentem obrigação de serem o centro das atenções e muito menos mantêm relações por conveniência. Se estão em um lugar, é porque querem estar lá, não porque precisam. Para um sigma, a energia social é um recurso limitado que deve ser usado com sabedoria. Eles sabem que, depois de certo ponto, a interação excessiva se torna cansativa e improdutiva. Por isso, desaparecem sem aviso quando sentem que já tiveram o suficiente. Esse comportamento confunde aqueles acostumados à constante validação social. Como alguém pode preferir estar sozinho a estar rodeado de pessoas? Simples. Um sigma não mede seu valor pelo número de pessoas ao seu redor, mas pela qualidade de seus pensamentos e pelo controle que tem sobre sua própria vida. Número 4. Eles preferem a chuva aos dias ensolarados. Enquanto a maioria corre para se proteger, quando as primeiras gotas de chuva começam a cair, um homem sigma fica parado, apreciando o momento. Para ele, a chuva não é apenas água caindo do céu. É um cenário perfeito para introspecção e calma. O som constante da chuva cria um ambiente onde o ruído do mundo exterior desaparece. A multidão diminui, as ruas ficam vazias e o caos do dia a dia se dissolve por um instante. Nesse silêncio natural, um sigma pode pensar com clareza, conectar-se com suas ideias mais profundas e encontrar respostas que não aparecem em meio ao barulho. Além disso, a chuva tem um efeito quase simbólico para o sigma. É um lembrete de que a natureza segue seu próprio curso sem pedir permissão, sem se preocupar com quem a entende ou a critica. Exatamente como eles. Um dia chuvoso é sua versão do paraíso. Não há interações forçadas, não há pressão para sair e aproveitar o dia, porque o clima está bom. Apenas uma oportunidade para se desconectar do barulho e se reconectar consigo mesmo. Isso não significa que eles odeiem o sol, mas enquanto muitos veem dias ensolarados como um chamado à ação, eles veem a chuva como uma pausa necessária. É o tipo de clima que reflete sua essência, tranquilo, profundo e poderoso à sua própria maneira. Então, da próxima vez que você vir um sigma sob a chuva, não pense que ele esqueceu o guarda-chuva. Ele está aproveitando um momento que poucos sabem apreciar. Número 5. Eles não são estranhos, são raros. A sociedade está cheia de alfas que lideram e betas que seguem. Mas os sigma jogam o seu próprio jogo. Eles não buscam competir por hierarquias, nem se encaixar em um molde. Simplesmente seguem seu próprio ritmo, sem pedir permissão nem validação. Por essa razão, muitas pessoas os veem como estranhos. Não porque realmente sejam, mas porque são pouco comuns. A maioria das pessoas está acostumada a certos padrões de comportamento. Os extrovertidos dominam, os introvertidos seguem, e tudo se encaixa em uma estrutura social previsível. Mas quando aparece um sigma, alguém totalmente independente e difícil de decifrar, ele quebra essa lógica e gera confusão. Um sigma não se preocupa em explicar por que é como é, e isso só o torna ainda mais enigmático. Ele não busca ser compreendido nem aceito. Enquanto outros gastam energia tentando se encaixar, ele a investe em crescer, aprender e seguir na direção que mais lhe convém. A sociedade tende a rejeitar o que não entende, e os sigmas são uma anomalia dentro do sistema. Mas aqui está o ponto-chave. O raro não é ruim. O raro é valioso. Os sigma representam apenas 1% dos homens. São aqueles que podem desaparecer por meses e voltar com uma ideia revolucionária. Aqueles que prosperam sem depender de ninguém.
Então, não, eles não são estranhos. Eles são excepcionais. E o que é raro sempre gera mistério e admiração. Número 6. Silêncio não significa timidez. Muitas pessoas veem um homem sigma em silêncio e automaticamente assumem que ele é tímido, que lhe falta confiança ou que não sabe o que dizer. Grande erro. Um sigma não é tímido. É seletivo com suas palavras. Ele não fala por falar, não preenche silêncios desconfortáveis apenas para se encaixar e definitivamente não sente a necessidade de impressionar ninguém com uma conversa vazia. Quando um sigma entra em uma sala, ele não busca ser o centro das atenções. Prefere observar, analisar e entender o ambiente antes de intervir. E quando o faz, suas palavras têm peso. Ele não é o que mais fala, mas é aquele que deixa uma marca quando decide se expressar. A diferença entre um sigma e alguém tímido é simples. O tímido quer falar, mas tem medo. O sigma pode falar sem problema, mas escolhe quando e com quem. Além disso, seu silêncio é uma ferramenta poderosa. Enquanto outros gastam energia em discussões sem sentido, ele guarda a sua para quando realmente importa. Por isso, quando um sigma fala, todos escutam. Então, da próxima vez que você vir um sigma calado, não presuma que ele está nervoso ou desconfortável. Ele está observando, processando e preparando a jogada que mudará o rumo da conversa. E quando decidir falar, é melhor prestar atenção. Número 7. Parecem tranquilos, mas carregam uma tempestade interna. Se você olhar para um homem sigma de fora, verá alguém sereno, controlado, quase imperturbável. Parece que nada o afeta, que ele lida com tudo com calma. Mas aqui está o segredo. Por dentro, sua mente é um turbilhão de ideias, análises e estratégias. Os sigma não são frios nem indiferentes, simplesmente aprenderam a não reagir impulsivamente. Enquanto outros explodem de raiva, se frustram ou se deixam levar pela emoção do momento, eles estão processando tudo a uma velocidade que poucos conseguem acompanhar. Por trás daquele olhar tranquilo, um sigma está avaliando cada possibilidade, cada consequência, cada detalhe que os outros ignoram. Eles são estrategistas naturais, capazes de manter a compostura em situações onde os outros perderiam o controle. Mas isso não significa que sejam robôs sem emoções. Pelo contrário, eles sentem intensamente, apenas desenvolveram uma fortaleza mental que lhes permite canalizar essas emoções em decisões calculadas, em vez de reações impulsivas. É por isso que muitas pessoas os subestimam. Veem sua calma e pensam que eles não se importam com nada. Grave erro. Um sigma está sempre pensando, sempre observando, sempre um passo à frente. Então, se você vir um sigma em silêncio, sem se alterar enquanto os outros perdem a cabeça, não é porque ele não se importa, mas porque já tem o controle total da situação em sua mente. Número 8. Eles não buscam atenção, mas a recebem de qualquer maneira. Os sigma são mestres do perfil discreto. Eles não buscam ser o centro das atenções, não competem por protagonismo e não fazem nada com a intenção de impressionar os outros. E, no entanto, é exatamente isso que os torna irresistíveis. Enquanto muitos homens tentam se destacar sendo os mais barulhentos da sala, os sigma se destacam sem nem mesmo tentar. Sua tranquilidade, sua confiança silenciosa e sua independência criam uma aura de mistério que chama a atenção sem esforço. Eles são o tipo de pessoa que entra em um ambiente e, mesmo sem dizer nada, sua presença é sentida. A ironia é que, ao não buscar a validação de ninguém, eles se tornam ainda mais atraentes. Em um mundo onde quase todos vivem em busca de aprovação externa, alguém que não precisa ser visto nem ouvido para se sentir seguro em sua própria pele se torna magnético. Por isso,
Apesar de não buscarem seguidores nem admiradores, eles os conquistam naturalmente. Pessoas que querem entendê-los, decifrá-los, estar perto de sua energia enigmática. E aqui está a chave. Um sigma não se deslumbra com a atenção. Ele pode receber olhares, curiosidade e interesse, mas não muda sua essência para agradar ninguém. Então, se você já se perguntou por que os sigma causam tanto impacto sem fazer nada especial, a resposta é simples. Porque em um mundo cheio de ruído, o verdadeiro poder está no silêncio. Número 9. Eles não estão sozinhos, apenas escolhem com quem compartilhar seu tempo. Existe uma crença equivocada de que os sigma são lobos solitários que rejeitam a companhia dos outros. Mas a realidade é diferente. Não é que eles não queiram estar com pessoas. É que escolhem com extremo cuidado com quem compartilhar seu tempo e energia. Para um sigma, quantidade nunca é sinônimo de qualidade. Enquanto alguns acreditam que ter muitos amigos ou uma agenda social cheia é um sinal de sucesso, um sigma sabe que a verdadeira riqueza está em se cercar de poucas pessoas, mas valiosas. Eles não têm medo da solidão, mas também não a buscam obsessivamente. Simplesmente entendem que nem todas as interações valem a pena. Preferem estar com alguém que lhes traga algo significativo em vez de se rodearem de multidões apenas para evitar estar sozinhos. Por isso, um sigma tem um círculo extremamente reduzido. Se ele permite que você entre em seu mundo, é porque realmente o valoriza e respeita. Ele não se interessa por amizades por conveniência, nem por relações superficiais. Para ele, as conexões devem ser profundas ou não devem existir. E aqui está o mais interessante. Quando um sigma encontra alguém que realmente merece seu tempo, ele é inquebrantavelmente leal. Se confia em você, será para sempre. Então, da próxima vez que vir um sigma sozinho, não pense que ele está isolado. Ele não está sozinho, apenas está esperando pelas pessoas certas. Número 10. Eles não têm medo do risco, mas não são impulsivos. Um sigma não é do tipo que pula sem olhar, mas também não é aquele que fica paralisado pelo medo. Ele calcula cada movimento antes de agir, medindo riscos e benefícios com precisão cirúrgica. Enquanto outros se lançam sem pensar nas consequências, o sigma observa, analisa e traça sua estratégia. Não é que ele tenha medo do risco, ele simplesmente sabe quando vale a pena e quando é melhor esperar. Ao contrário dos alfas, que buscam adrenalina constante, um sigma não precisa provar nada para ninguém. Ele não se deixa levar pela pressão social, nem pelo o que vão pensar. Se ele vai assumir um risco, é porque já fez seus cálculos e sabe que pode lidar com as consequências. Esse tipo de mentalidade o torna imprevisível para os outros. Enquanto alguns acham que ele é muito reservado, um dia ele aparece com um movimento mestre que surpreende a todos. Ele não age por impulso, mas quando age, faz isso com uma precisão assustadora. Os sigma entendem algo que a maioria não. O risco não é o inimigo, a impulsividade é. Por isso, se vir um sigma aparentemente calmo, enquanto os outros tomam decisões precipitadas, não é porque ele está com medo, é porque ele já está 3 passos à frente de todos. Número 11. Eles são imunes à validação externa. Em um mundo onde a maioria busca aprovação nas redes sociais, no trabalho e até no círculo social mais próximo, os sigmas se destacam por sua total indiferença à validação externa. Eles não se preocupam em se encaixar, não buscam a aprovação de ninguém e, o mais importante, não precisam que alguém lhes diga que estão no caminho certo para seguir em frente. Enquanto outros dependem de curtidas, elogios e reconhecimento,
Um Sigma se guia por seu próprio critério, independentemente do que os outros pensem. E isso pode desconcertar muitas pessoas. Como é possível que alguém não se importe com a opinião alheia? É simples. Os Sigma entendem que o verdadeiro valor não está em como os outros os veem, mas no que eles realmente são. Essa atitude os torna incrivelmente livres. Eles não caem nas armadilhas da comparação, não sentem necessidade de provar nada e não desperdiçam energia tentando impressionar ninguém. Se fazem algo, fazem porque querem, não porque esperam aplausos. E o mais curioso é que, paradoxalmente, essa mesma indiferença os torna ainda mais atraentes. Enquanto alguns se esforçam para serem notados, os Sigma brilham por sua autenticidade. Então, se algum dia vir um Sigma ignorando a pressão social e seguindo seu próprio caminho sem hesitação, não é porque ele é arrogante, é porque ele já entendeu algo que muitos levam a vida inteira para descobrir. A única validação que importa é a dele. Número 12. Eles são os amantes mais leais e misteriosos. Se há algo que distingue um homem Sigma no campo dos relacionamentos, é sua lealdade inabalável e seu ar de mistério que nunca desaparece. Ao contrário de outros homens que buscam validação através da sedução constante ou que pulam de um relacionamento para outro em busca de emoção, um Sigma só se envolve quando realmente sente algo. Ele não está interessado em jogos, manipulações ou em preencher vazios emocionais. Se escolhe alguém, é porque essa pessoa realmente o impactou. Mas aqui está o mais interessante. Mesmo quando está em um relacionamento, ele continua sendo um enigma. Nunca será completamente previsível. E isso o torna fascinante. Sua parceira pode conhecê-lo profundamente, mas sempre haverá uma parte de seu mundo interno que permanecerá um mistério. Além disso, um Sigma não ama por necessidade, ama por decisão. Ele não busca companhia para preencher um vazio, mas porque encontrou alguém que realmente acrescenta valor à sua vida. E quando isso acontece, sua lealdade é absoluta. Ele não trai, não brinca com sentimentos e não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Isso sim, conquistar o amor de um Sigma não é fácil. Ele não se deixa levar por aparências nem por estratégias superficiais. Ele só se entrega quando vê autenticidade e profundidade na outra pessoa. E o melhor de tudo, quando um Sigma ama, ele o faz de uma maneira tão intensa e genuína que é impossível esquecê-lo. Os homens Sigma nos ensinam uma lição que poucos compreendem. A verdadeira força não precisa ser demonstrada. A confiança não requer aprovação e a independência é um tesouro que poucos sabem administrar. Em um mundo onde todos buscam se encaixar, eles se destacam sem esforço, simplesmente porque não tentam. Seu silêncio não é fraqueza, é estratégia. Seu desapego não é arrogância, é liberdade. E sua seletividade não é isolamento, é sabedoria. Eles nos lembram que não precisamos ser barulhentos para sermos poderosos, nem estar cercados de multidões para ter valor. Os Sigma entenderam algo que a maioria leva a vida inteira para aprender. A única validação que importa é a própria. O verdadeiro controle está na mente, e a melhor maneira de viver é seguindo seu próprio caminho, sem medo e sem desculpas. Se há algo que podemos aprender com eles, é que a autossuficiência e a autenticidade são as verdadeiras chaves para a grandeza. Se este vídeo fez você ver os homens Sigma de uma maneira diferente, deixe seu like para que mais pessoas descubram esses fatos ocultos. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdo sobre psicologia, comportamento e desenvolvimento pessoal. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.